Olá pessoal, no conteúdo passado nós vimos que um canal de denúncia ele pode ser um 0800, um e-mail, uma carta, enfim, qualquer meio de comunicação que a empresa disponibiliza para que o empregado ou qualquer terceiro interessado ele possa denunciar uma eventual não conformidade com as leis e regulamentos. Então, o canal de denúncia ele é uma fonte de investigação, mas não é só. Também são fontes de investigação, por exemplo, uma auditoria em que se apura eventual não conformidade, uma conversa, né, de colaboradores, uma notícia, né, que pode ser apresentada pela mídia ou até mesmo internamente, enfim, são várias as fontes de investigação. E aí, recebido essa denúncia, né, tomou conhecimento de uma eventual não conformidade, como investigar? E é isso que a gente vai ver agora nesta videoaula, ok? O primeiro ponto que deve ser ressaltado é que o responsável pela investigação vai ser o Compliance Officer, né? O profissional de compliance que será o responsável por receber a denúncia, investigar, elaborar relatório, concluir e aí repassar todo esse processo investigativo para que a autoridade competente tome as medidas que entender cabíveis. E isso é super importante, pessoal. É muito importante que não só todo o processo de implementação do programa de compliance ele seja documentado, como também um processo de investigação. Por quê? Porque lá na frente, se um empregado ajuizar uma ação, por exemplo, contra a empresa alegando um acidente do trabalho, a empresa ela vai ter elemento suficiente para se defender, ok? Ela vai demonstrar em juízo que, por exemplo, a culpa foi exclusiva do empregado, que ela adotou todas as medidas, tanto é verdade que ela tem um programa de compliance. Então, é muito importante esse processo de documentação, né? Pode ser no estilo ata, né? Sequencial, você pode salvar em uma pasta digital do seu computador, da sua empresa. Enfim, é necessário que a empresa documente, né, todo esse processo da implementação do programa e da investigação para que no futuro ela possa, se necessário, se defender através dessa documentação. Então, o profissional de compliance, ao receber uma denúncia, ele vai ter que elaborar um checklist, né? Pode ser utilizado, por exemplo, o 5W2H, que é o que, quem, quanto, quando, como, onde e o porquê, né? Quem está denunciando, quem é o denunciado, qual é a denúncia, quando aconteceu o fato, faz esse checklist para que ele não se perca ali no recebimento da denúncia. Feito isso, é necessário observar também o perfil do Compliance Officer, do investigador. Ele tem que agir com extremo profissionalismo, seriedade, discrição. Ele não pode, num processo investigativo, né, fazer comentários com os colegas, né? Isso é inadmissível. Tem que ter maturidade, ele tem que agir como se fosse um juiz da causa sem poder de decisão. Ele não pode deixar que esse aparente poder de investigar ele suba a cabeça, entendeu? Ele tem que agir com maturidade suficiente, imparcialidade. Não pode alardear para todos que determinada pessoa está sendo investigada. Ele tem que agir com extrema confidencialidade, sigilo, assegurar o anonimato do denunciante. Isso é muito importante para que a empresa não sofra aí uma retaliação reversa. E também ele tem que passar extrema confiança, não só para o denunciante, como para o denunciado e os investigados. Recebida a denúncia, ele vai elaborar um relatório preliminar. Nesse relatório
preliminar, ele pode, de plano, determinar o arquivamento do procedimento investigativo, desde que ele tenha elementos suficientes para o arquivamento. Um exemplo, ele recebe uma denúncia de que o determinado gerente ele tomou conhecimento de que o funcionário apresentou sintomas do novo coronavírus e mesmo assim não o afastou. E aí, o investigador, né, o compliance officer, o profissional de compliance, ele toma conhecimento, ele faz uma análise prévia e recebe a prova de que aquele colaborador ele fez o teste para a COVID e atestou negativo. E é por esse motivo que ele não foi afastado. Então, para que prosseguir, né, se ele já tem provas suficientes para determinar o arquivamento? Então, nesse relatório preliminar, ele já pode determinar o arquivamento. Suponhamos, então, que se trate de uma autodenúncia, um acidente de trabalho, que cortou aí o dedo indicador do colaborador. E aí, não é o caso de arquivamento, né? Em princípio, então ele vai passar para a coleta de dados. Então, o profissional, né, de compliance, ele vai coletar dados, né? Coletar todos os dados a respeito daquele acidente, né? O boletim de ocorrência, a CAT emitida, filmagens do ambiente de trabalho, se houver, enfim, vai coletar dados. Depois ele vai passar para a fase, ele vai organizar esses dados, vai investigar, vai elaborar perguntas prévias e vai passar para a entrevista das testemunhas, né? E também do denunciado, que, por exemplo, pode ser um gerente que tinha um conhecimento de que o funcionário não estava utilizando os EPIs e, mesmo assim, não tomou as medidas para adverti-lo, para determinar o uso do EPI, o que poderia ter evitado a amputação do dedo, o acidente. Então, veja aí. Então, você vai entrevistar o próprio acidentado, testemunhas e também o denunciado, esse gerente que não tomou as medidas cabíveis. Pois, como nós vimos, ele pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente. A empresa responde civilmente por indenização, mas esse gerente ele pode ser responsabilizado criminalmente. Daí, você pode ver mais uma vez a importância desse processo investigativo. Mas, nesse processo de entrevistas, mais uma vez eu ressalto que o investigador, o profissional de compliance, ele não pode agir pensando na culpabilidade, já formar juízo de valor. Ele tem que ter foco no objeto investigado. Ele não pode constranger a testemunha, não pode constranger o denunciado. Ele tem que agir com razão. Ele não pode tentar dali extrair uma confissão. O profissional de compliance ele não é policial, ele não é promotor de justiça, ele não é o juiz da causa. Ele está apenas colaborando com o processo investigativo. Então ele vai sim buscar a verdade, mas sem buscar nenhuma vantagem a respeito disso, né? Não vai oferecer nenhuma vantagem, nada. Vai agir de maneira serena e madura naquele processo investigativo. E aí, coletados os dados e entrevistadas todas as pessoas, ele vai elaborar um relatório conclusivo, né? Conclusivo do processo investigativo, com sugestão de eventual penalidade, certo? Para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui na área do aluno um arquivo editável de relatório preliminar, relatório conclusivo e também uma tabela de penalidades como essa daqui, ó. Então para facilitar o raciocínio, então você veja, o desvio foi grave, né? O risco é alto, atitude inaceitável de má fé. Há evidências que sustentem uma ação trabalhista, ou seja, a culpa do empregado ela é
evidente o bastante, você tem prova bastante para sustentar uma justa causa, então você aplica a ele uma demissão com justa causa. Então você tem aqui, isso aqui é uma sugestão, tá, pessoal? Para que você, para facilitar o seu raciocínio na aplicação da medida disciplinar. Então você veja aí, ó, o sócio, né, ele pode ser aplicado a ele uma censura oral ou por escrito, né, a depender do desvio. Você pode suspender, né, o contrato de trabalho, o contrato de estágio, ou você pode também rescindir o contrato. Pois bem, pessoal, neste módulo nós vimos a customização, como implementar as medidas mitigadoras com base nos riscos da empresa. No próximo módulo, nós vamos ver como fazer essa comunicação para todos, colaboradores, diretoria e terceiros que se relacionem com a empresa. Até o nosso próximo módulo.